Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos nós para mais uma aula de escatologia. Vamos continuar o capítulo 3, lá na página 81 aí da sua apostila. Nós vamos falar hoje o tópico 6, o que aconteceu com os que morreram antes da primeira vinda de Cristo. Então nós vamos aprender aqui que o Hades ou o Seol, ele foi modificado. O lugar que era o lugar dos mortos, como nós aprendemos naquele gráfico que nós fizemos aqui, né, no nosso quadro, esse local que era dividido por um abismo, que nós lemos lá em Lucas capítulo 16, aonde de um lado ficavam os justos mortos e do outro os ímpios, nós aprendemos que aqueles que morreram antes da ressurreição de Cristo, salvos, eram enviados para este compartimento chamado seio de Abraão, e aqueles que morreram sem a sua salvação, sem a sua intimidade com Deus, sem uma vida no altar, eram os ímpios destinados para o lugar de tormento. Lembram-se da palavra do rico e do Lázaro. Rico morreu e foi para o lugar de tormento, separado por um abismo, né? E aqui em cima é onde estava Lázaro, no seio de Abraão. E aí o terceiro parágrafo aí vai dizer para nós, quando Jesus morreu, ele desceu ao Hades, ao mundo dos mortos. Lembrem-se que nós falamos aqui sobre uma casa, uma construção. Então aqui é o Hades, o mundo dos mortos, o local aonde iriam todos os mortos. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 1,18 que ele tomou a chave da morte, e agora a chave da morte está em suas mãos. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, traz uma informação importantíssima para nós. A Bíblia vai dizer que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, o lugar dos justos no Hades. Esse compartimento já não existe mais. Jesus Cristo levou junto com ele para o terceiro céu. Por isso que a palavra de Deus em Efésios 4:8 vai dizer para nós que ele levou com ele o cativeiro, lugar onde estavam as almas dos justos, dos salvos, daqueles que morreram firmados na rocha, firmados em Deus. A apostila vai dizer aqui para nós, o lugar dos justos no Hades, onde os santos do Antigo Testamento estavam, ficou vazio após a subida de Jesus, pois ele levou para o terceiro céu quando subiu ao Pai. Então entenda, o seio de Abraão mudou de endereço. E hoje, neste local aqui no Hades, nós encontramos lá somente o abismo e o lugar de tormento. O Hades hoje é somente um lugar de abismo e um lugar de tormento. Os ímpios permanecem aqui no Hades. Por isso que hoje existe essa conotação de que este local de tormento, o inferno, o abismo, o Hades, recebe todo um nome só, mas a gente se lembra da aula passada que nós falamos que cada um tem um significado, né? E aí a apostila vai dizer, ó, por isso muitas vezes a palavra Seol, Hades, são traduzidas como inferno, pois lá agora estão somente os incrédulos num lugar de tormento, aguardando a ressurreição, para então serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então esse aí é o que a gente encerra aqui, esse primeiro passo, falando para onde estão aqueles que morreram, né? Os que morreram salvos em Cristo, em Deus, até a ressurreição de Cristo, iam para o seio de Abraão, que era no mesmo ambiente do Hades, separado por um abismo do lugar de tormento. Jesus Cristo morre, desce às profundezas do inferno, toma a chave da vida e da morte nas mãos, e ele leva consigo o cativeiro para o terceiro céu. Então ele tira esse compartimento dessa casa, desse espaço, e leva para o céu, o seio de Abraão, o paraíso, hoje está no céu. E nós vamos falar daqui um pouquinho sobre os céus, os 3 céus que nós encontramos aqui na palavra de Deus. E os ímpios? Lá na página 82, os ímpios estão sobre castigo e sofrimento. Segundo as Escrituras, haverá grande sofrimento e angústia para os mortos, já no estado intermediário. Então hoje, uma pessoa que morre com Cristo Jesus, ela já não vai mais para o Hades.
ela vai para o paraíso, o seio de Abraão que está no terceiro céu. Mas a pessoa que morre sem Cristo, que morre sem uma vida de arrependimento, sem uma vida de conversão, essa pessoa ela continua indo para o lugar de tormento, a alma dela para o lugar de tormento, e aqui é o que a apostila diz que é o lugar de sofrimento e angústia, mesmo esse estado aqui sendo também um estado intermediário. Aqui eles não desfrutam de descanso eterno. O terceiro parágrafo do item 7, que você pode acompanhar na sua apostila, página 82, vai dizer: eles estão conscientes da sua perdição. Lembram-se de Lázaro aqui, ele está consciente de que aqui é um lugar de tormento, aqui é um lugar de dor, aqui é um lugar de sofrimento, a sua boca está seca. Ele pede para que o lugar do rico, né? Ele pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo numa água e coloque na sua língua, de tanta angústia e tormento e sequidão que é este lugar. O texto de 2 Pedro 2,9, ele faz uma referência a esse castigo. Ele diz assim: sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, ou seja, punidos. E essa punição, esse castigo que Pedro está dizendo aqui, não é o do juízo final, que nós vamos ver posteriormente. Esse castigo, esse juízo que Pedro está dizendo, é a partir do momento em que a morte física é uma realidade sobre o homem, e quando a morte física chega, se o homem está morto espiritualmente, é nesse estado intermediário que ele vai sofrer, que ele vai chorar. Virando a página 83, ele diz para nós: os ímpios estão sendo castigados, aguardando também o castigo maior em contraste com os justos. E a gente vai falar sobre esse castigo maior futuramente. E aí, na página 83 ainda, nós avançamos para os céus. A Bíblia fala para nós sobre 3 céus. O primeiro céu é esse céus. O primeiro céu, mais do que nunca, a Bíblia fala para nós sobre os 3 céus. E aí, quando nós olhamos para essa divisão de 3 céus, a gente compreende algumas coisas que o próprio material, a própria apostila e a própria palavra de Deus vai nos ensinar. Falando-se sobre os céus, lembram-se que Jesus levou cativo o cativeiro para o terceiro céu. Ele tirou dali do Hades, levou para os céus, e lá nesse céu, o terceiro céu, é o céu dos céus, é a morada do Altíssimo, é aonde Deus está. É aqui que está o paraíso, ou o seio de Abraão. Esse segundo céu é aonde estão os astros, é aonde estão as estrelas. É como vai dizer a palavra de Deus: quando eu olho para o céu, quando eu olho para as estrelas. E esse primeiro céu é esse céu azul que nós enxergamos, né? Aonde voa o avião, aonde passa o helicóptero, onde os pássaros voam. Então é muito importante a gente entender essa distinção dos 3 céus. O primeiro céu é o céu que nós enxergamos, o céu atmosférico, o céu azul, que a gente pode ver com as nuvens. O segundo céu são as regiões celestes, onde estão os planetas, os cosmos, o sol, as estrelas. E o terceiro céu é onde o Senhor está assentado no alto e sublime trono. O paraíso é um lugar real, e hoje ele está no terceiro céu. É lá o lugar aonde aqueles que morrem com Cristo vão. Lá é o nosso alvo. Por isso que a gente pode falar que a gente vai para o céu, mas lá no céu existe também um lugar intermediário, que não é a eternidade lá nesse lugar, que é o seio de Abraão. Nós morremos hoje, mas a gente não vai passar a eternidade no seio de Abraão. Ele também é um lugar intermediário,
intermediário, nós vamos reinar a eternidade ao lado de Cristo e nós vamos ver isso futuramente. Virando a página 84, ele vai dizer sobre as características do paraíso que está no terceiro céu. É um lugar prometido àqueles que são fiéis a Deus, é um lugar eterno, tudo aí com referência bíblica, você vai acompanhar aí. Ele fica lá no alto, o contrário do Hades, que fica lá embaixo. É um lugar de paz, é um lugar de alegria, aonde não há dores, aonde não há choro, aonde não há fome. Lá em Apocalipse 7:9 diz que é um lugar aonde vai abrigar milhares e milhares de pessoas. É uma beleza indescritível. E aí eu convido você a ir lá para a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 21, o versículo de número 7. É um texto fantástico que vai falar para nós sobre o paraíso. 21, do versículo 4 ao 7. Olha só o que a Bíblia diz para nós, preste atenção. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas coisas, todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então é verdade que existe um lugar lá no céu, no terceiro céu, preparado para nós, onde não vai existir choro, nem tormenta e nem dor. Aleluia! Glória a Deus por isso, irmão. O versículo 5 vai dizer: olha, e que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E diz: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Olha o versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa é a verdade do paraíso para mim e para você. Aquele que vencer. Nós temos um caminho para percorrer. Nós vamos chegar lá no paraíso. Nós vamos vencer. Nós vamos desfrutar. Onde não tem choro, não tem dor, não tem trevas, não tem tribulação. É lá o lugar que está separado para mim e para você. Glória a Deus por isso. Como diz o item 9 aí, os justos no gozo da salvação. Lá é o lugar. Os justos que já morreram em Cristo. Lembra-se que a gente está falando sobre o estado intermediário dos mortos. Vamos falar sobre a ressurreição. Esses justos estão na presença de Cristo. A alma, o espírito do crente, após a sua morte, ele passa a estar na presença de Cristo. Lembre-se, o paraíso, o seio de Abraão, é para lá que nós vamos, é lá que nós vamos passar a eternidade. Um lugar aonde Deus está, um lugar aonde Jesus Cristo habita. Lá é o nosso alvo, viu? É para lá que a gente vai. Eles estão, aqueles que morreram, estão no céu. É o lugar para onde os salvos vão imediatamente após a sua morte. Olha só o que diz Hebreus 12, do 22 ao 23, está aí na sua apostila. É algo importantíssimo a gente entender, porque a palavra de Deus diz que eles estão sendo aperfeiçoados. Aqueles que morreram em Cristo Jesus estão sendo aperfeiçoados. Olha o que diz o texto: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Paulo está descrevendo aqui para nós que nós vamos ser aperfeiçoados. Ele vai dizer em Colossenses que isso vai acontecer no paraíso. O crente é aperfeiçoado no seu conhecimento da realidade espiritual. Então nós vamos para o paraíso, nós vamos para este lugar aonde Jesus está, e aqui nós não ficamos, como a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente sobre o sono, a gente não vai ficar lá dormindo, inerte, caiu o apagador, como se nada tivesse acontecendo. Muito pelo contrário, nós vamos ser aperfeiçoados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 14, o versículo de número 13, preste atenção. Apocalipse 14,
versículo de número 13, olha o que a Bíblia diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras os sigam. Sabe o que é isso que a palavra de Deus está dizendo? Que é bem-aventurado aqueles que estão na presença de Deus, que morreram e foram para o paraíso, para o terceiro céu. Ele vai falar aqui sobre o descanso dos seus trabalhos. Sabe o que isso significa? Não quer dizer que você vai estar inerte lá dormindo, sem fazer absolutamente nada. Nós vamos ver que a Bíblia faz esse paralelo da morte com o sono, mas o que nós estamos aprendendo aqui é que essa fadiga do trabalho, esse descanso é o cessar das fadigas desse corpo físico, do espírito, do sofrimento. Lá na página 85, nas primeiras linhas, nós vamos aprender que está dizendo assim, ó: todo o peso da maldição do pecado vai ficar para trás e nunca mais sofrerão coisa alguma desta vida. Viu? Nós vamos ser aperfeiçoados no nosso espírito. Apocalipse 7, do verso 16 ao 17, está dizendo assim, ó: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Irmão, lá vai ser lugar de festa ao lado de Cristo Jesus, de nós conhecermos Cristo face a face. Quando a gente tombar aqui neste mundo terreno, o nosso corpo vai para a terra, vai virar pó, como a palavra de Deus diz, mas a nossa alma, o nosso espírito estará juntinho do Pai, ao lado de Cristo Jesus, sendo aperfeiçoados por Ele. Por isso vale a pena a gente permanecer firme em Cristo Jesus. Olha só, aí ele traz um quadrinho falando sobre as posições contrárias acerca da morte e do estado intermediário. Vale a pena você ler, porque existem algumas linhas de interpretação que falam sobre a imortalidade da alma sem o corpo. O Espiritismo afirma que a alma pode sofrer uma evolução mesmo após a sua morte. Aí nós vamos ver sobre a reencarnação, ou seja, a continuidade da alma em várias vidas. A alma ou o espírito dessa pessoa, ela passa repetidas vezes sobre outras vidas para ela crescer até se tornar um ser perfeito. Tudo isso contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Existe a doutrina que nega a existência consciente da alma após a morte, dizendo que a alma ela não sobrevive sem o seu corpo físico. E aqui tem uma dessas doutrinas, que é a psicopaniquia, que fala sobre o sono da alma, ou seja, nega que a alma vai estar consciente depois da sua morte, diz que vai estar num repouso inconsciente, num sono profundo. E aqui tem alguns textos bíblicos que você pode ler depois, que diz que é aí que essa linha de ideia, essa doutrina se baseia, em textos bíblicos que comparam a morte com o sono. Mas como eu disse para vocês, esses textos fazem uma comparação. Você deve se lembrar que na nossa aula introdutória, nós falamos que existem alguns textos bíblicos que são na linguagem figurativa, e aqui existe algum deles. Marcos 9:24, Atos 7:60, 1 Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses 4:13, ou seja, falam da morte num sentido de uma linguagem figurativa acerca do sono. Aqui, dormir é só uma forma de descrever a morte. Aí tem um quadrinho que é importante mesmo você ler, você grifar e você compreender. O sono na Bíblia é uma metáfora da morte. Isso porque assim como o sono é temporário, a morte física também é temporária. Todos acordam do sono para começar a vida de novo no dia seguinte, e todos os que morrem despertarão no momento certo da sua morte física, tá bom? Por isso que existe muita divergência da forma de dizer: a pessoa está dormindo no Senhor, é como se ela estivesse inerte, está descansando da fadiga, mas não é esse tipo de descanso que a Bíblia está se referindo acerca da morte, tá bom? Quando aqui findar, o nosso corpo vai para a terra, a nossa alma, o nosso espírito será aperfeiçoado ao lado de Cristo Jesus, lá no paraíso, no terceiro céu, como nós falamos. Aqui existe uma outra
doutrina, que é a doutrina do aniquilamento da alma. Alguns afirmam que depois que o corpo morre, a alma deixa de existir. Você pode acompanhar aí na página 87, tem alguns dogmas católicos, aqui vai falar sobre o purgatório. O purgatório aqui, na verdade, é um local de purificação, de preparação do céu. Isso está lá na página 88. Eles dizem que aqueles que morreram e não foram salvos, existe uma segunda chance. É um sofrimento da alma naquele lugar. E isso aqui se tornou mais ferrenho ainda quando existiu uma ação, uma boa ação, um pagar de indulgências. Pagava-se à igreja indulgências para que houvesse uma oração fervorosa, para que tivesse um sacrifício na missa dos mortos, chamado aqui de sufrágio a favor do morto. E aí ele vai dizer: o Papa pode conceder indulgências e tanto abrandar quanto acabar com o sofrimento da alma no purgatório. O terceiro parágrafo aí vai dizer que Jesus não fala disso, tá? Nós encontramos em Mateus 25, 46, que não há meio termo. A palavra de Deus diz: Jesus terminou dizendo assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Então não existe esse meio termo. Essa é uma doutrina completamente contrária à palavra de Deus. No finalzinho da página, você vai encontrar ali o limbo das crianças. Eles diziam aqui que as crianças que morriam antes do batismo, eles iriam para a borda do Hades. Lembra do Hades? É como se as crianças na borda do Hades, eles ficassem num canto específico aqui, que é um local aonde as crianças que não passaram pela tribulação desse mundo, do pecado, eles não podiam ser lançados num lugar de tormento, então eles ficavam ali naquela borda, onde eles permaneceriam para sempre, sem acessar o castigo do tormento, porque eles não passaram pelo batismo. Isso também é completamente contrário à palavra de Deus. E também existe o limbo dos pais, ou limbus patrum, era o lugar à borda do Hades, onde as almas dos santos do Antigo Testamento ficaram até a ressurreição de Jesus Cristo. É como se existe uma divisão ali dentro para o lugar dos justos, e a Bíblia também não fala acerca disso, tá bom? Então são doutrinas que você precisa ler, que você precisa compreender. Por curiosidade, você pode avançar nas páginas aí, fazer uma leitura complementar sobre a forma diferente de algumas religiões e doutrinas enxergar a morte, sobre a filosofia, a doutrina nihilista, panteísta, o dogmatismo religioso, o budismo, o hinduísmo. Nós não vamos nos deter nisso. Você tem um material aí para você fazer a leitura. O islamismo, o espiritismo, a igreja adventista do sétimo dia, o catolicismo, o judaísmo, o candomblé, a umbanda, são todas curiosidades aí que você pode ler aí depois e enriquecer. Eu quero ir com você agora lá para a página 93 para a gente falar sobre a ressurreição dos mortos. A apostila vai dizer: como podemos observar até agora, a morte não é um ponto final, mas ela é uma grande vírgula na história da humanidade. Só que o interessante é que quem vai definir o que vai escrever depois dessa vírgula sou eu e você. Se depois dessa vírgula nós vamos para o lugar de tormento que ainda está lá nas profundezas do Hades, ou se nós vamos para o terceiro céu, para o paraíso, aonde Cristo está. A escolha é nossa. Quem vai escrever o que está depois da vírgula sou eu e é você. Deus não vai interferir neste livre-arbítrio. Nós precisamos escolher e viver em santidade neste mundo, entregar as nossas vidas diariamente a Cristo Jesus, ou vivermos o oposto a isso, e uma questão de decisão, passar a eternidade longe de Deus. Jó 19, 25 a 27 vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois da consumida minha pele, contudo ainda minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Ele está dizendo: eu vou ver o meu Redentor. Nós temos que ter isso claro na nossa mente. Ó, dizia: eu vou vê-lo, meu corpo vai se consumir aqui, mas eu vou ver o meu Redentor. Isso é uma questão de escolha. Aonde você vai passar a sua eternidade? Com a vida eterna ao lado de Cristo, ou a morte eterna
com o diabo, com seus demônios, no lago de fogo e enxofre na eternidade. A escolha está nas suas mãos. E aí a gente fala sobre a ressurreição propriamente dita. Então, quando Cristo nos redimiu, Ele não redimiu apenas o nosso espírito, a nossa alma, ela é integral, o corpo faz parte disso. E a apostila vai dizer, isso quer dizer que a obra em nosso favor não está completa até que todo o nosso ser seja liberto da consequência do pecado e levado ao estado de perfeição para a qual Deus nos criou. Observe o texto de Romanos, capítulo 8, do 22 ao 25. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então entenda, a ressurreição significa tornar a vida, um ato de se reerguer, uma renovação, o ato de surgir. Então é a união, a ressurreição de forma sobrenatural, é a união da alma, o espírito e com o corpo liberto do poder da morte. Lembram-se que nós falamos sobre isso anteriormente, que a maior vitória será da libertação do corpo, da face da terra por causa da morte. E aí, lá na página 94, nós vamos dizer que a Bíblia diz que todos os mortos, tanto os salvos como os ímpios, eles vão ressuscitar. A diferença está na forma com que isso vai acontecer, porque os salvos, eu e você, nós vamos ressuscitar para a vida, num corpo glorificado. E aí, eu sugiro você a pegar a sua Bíblia e ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 35 ao 53. Se vocês puderem dar uma pausa nessa aula agora e fazer a leitura deste texto aí entre vocês, é um texto enriquecedor para lhes ajudar a compreender que nós salvos teremos um corpo glorificado em Cristo Jesus. Depois dessa pausa, você pode voltar aqui para a gente continuar a nossa aula. Continuando aqui, nós vamos perceber que os ímpios também, eles vão passar pela ressurreição, mas em um corpo vergonhoso e desprezível, como está lá em Daniel 12:2, que diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Todos, absolutamente todos os exemplos que tem neste próximo parágrafo aqui, que a Bíblia vai citar, são pessoas que ressuscitaram, mas não com um corpo glorificado. Eles ressuscitaram e voltaram a viver nessa terra. A sua alma ressuscitou neste mesmo corpo, mas nós vamos viver este momento glorioso, aonde a nossa alma vai ressuscitar e o nosso corpo será um corpo glorificado. Existe essa distinção, onde esses textos bíblicos aqui, como fala da viúva de Serepta, Eliseu que ressuscitou o filho da sunamita, o homem que foi lançado no sepulcro do profeta e tornou a vida, Lázaro, amigo de Jesus, tornou a vida, eles ressuscitaram, mas nesse mesmo corpo, com o mesmo formato, com o mesmo rosto, com a mesma digital, com o mesmo DNA, mas a nossa ressurreição é a ressurreição gloriosa, aonde o nosso corpo será glorificado. E aí nós vamos encontrar com Cristo nos ares de uma forma linda e maravilhosa, viu? Louvado seja Deus por isso. Você vai avançar aqui, ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo Jesus, que é o centro da nossa crença, do Evangelho de Cristo. Cristo ressuscitou, a morte não o segurou, com o corpo glorificado. E aí o comecinho de 1 Coríntios 15:14 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Nós precisamos crer nessa verdade. Cristo ressuscitou. Aleluia por isso. O apóstolo Pedro afirma que a nossa esperança está baseada na ressurreição de Cristo. Irmãos, este é o nosso foco. A ressurreição do crente, ela é baseada na ressurreição de Cristo Jesus. E Cristo, quando ele foi ressuscitado neste mundo, a Bíblia diz que ele ficou quase 40 dias, 40 e poucos dias aqui na terra, e aí existe um gráfico, um quadro, melhor dizendo, na página 95, onde você vai encontrar aqui as aparições de Jesus pós-ressurreição.
Vamos lá, pessoal, avançando aqui para a ressurreição dos justos e dos ímpios. Biblicamente existe, claro, essa distinção, e a gente vai ver que a primeira ressurreição tem tudo a ver aos fiéis, aos justos, aqueles que estão na presença de Deus, que morrem salvos, e a segunda ressurreição, aqueles incrédulos, aos ímpios, que terão seu castigo eterno no futuro. Então essa primeira ressurreição, ela contempla algumas etapas. A ressurreição, ela é como se fosse um processo, essa primeira ressurreição. E isso a gente aprende olhando para os passos que aconteceram na ressurreição. A primeira delas foi Jesus. Ele foi a primícia, foi a ressurreição que Jesus se tornou modelo na primícia de ressurreição por nós. Isso está lá na página 97. Lembram-se que a Bíblia diz para nós que por causa da morte de Jesus, muitos túmulos de cristãos escolhidos no Antigo Testamento também foram abertos, crentes salvos em Deus foram abertos. Então representa aqui o primeiro molho de trigo colhido, que está lá em Levíticos 23 e 1 Coríntios 15. Depois da ressurreição de Jesus, essas pessoas apareceram na cidade e muitos ali se assustaram como um sinal confirmador de que Jesus Cristo era o Messias. Se lembra disso lá em Mateus 27? Então, para a gente entender melhor isso, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos escolhidos desse no Antigo Testamento pode ser considerada uma primeira etapa desse primeiro estágio da ressurreição de Cristo Jesus. E aí você vira lá para a página 98, nós vamos ver que existe uma outra etapa aí, que são os salvos que morreram, que é a noiva de Cristo, né? Os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e aqueles que dormiram em Cristo. Esses serão ressuscitados no arrebatamento da igreja. Se nós morrermos antes de Cristo vier para arrebatar a igreja, nós seremos esse grupo de pessoas aqui, que também faz parte da primeira ressurreição. Entenda, para você compreender, nós vamos ver o gráfico aqui para frente. É como se a primeira ressurreição fosse um pacote com algumas facetas, com etapas. Dentro do pacote da primeira ressurreição, nós encontramos aqui a primícia, que é Jesus, junto com os santos que ressuscitaram com ele, apareceram ali nas cidades e muitos reconheceram. Depois existe a ressurreição dos salvos que morreram, tudo dentro do mesmo pacote. E aí nós temos o mártir da tribulação, que refere-se aos mortos no período da grande tribulação, que serão ressuscitados e reinarão 1000 anos juntamente com Deus. E representa esse restolho da ceifa de Cristo, as espigas da colheita, né? Lembram-se que a colheita passava e depois vinham as pessoas colher o restolho, aquilo que sobrou. Então aqui os mártires da tribulação farão parte desse restolho, aquilo que sobrou das pessoas aqui nessa terra. E além dessas 3 etapas, o material diz para nós, ainda existe a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, e ele vai dizer para nós, Daniel 12, Isaías 26, os santos do Antigo Testamento, de Adão até Pentecostes, eles serão ressuscitados no final do período da grande tribulação, ou da tribulação, para reinarem com o Messias no seu reino. E também existe a ressurreição das 2 testemunhas, né? Apocalipse fala aí dos 2 servos do Senhor, que serão testemunhas em Jerusalém, na primeira metade aí da grande tribulação, e aí no final eles serão mortos, porém 3 dias e meio depois eles serão ressuscitados para que o mundo inteiro veja. Isso está lá em Apocalipse 11. Então preste atenção, Deus irá ressuscitar o nosso corpo, porque a salvação ela é integral do ser humano, corpo, alma e espírito. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e através da ressurreição todo pecado será desfeito. Lembra-se que a gente falou sobre esse último inimigo, que é a morte do corpo, será vencida, ela vai ser aniquilada com a ressurreição. Por causa do pecado, a morte do corpo se tornou realidade, e por causa da ressurreição, a morte será aniquilada. E o corpo? No finalzinho aí da página 98, o corpo na primeira ressurreição. Então diversas passagens declaram e dá a entender para nós que o corpo ressurreto do salvo será semelhante
semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Ele diz aqui para nós, em Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, vira a página aí, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E 1 João 3:2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, olha, o corpo glorificado, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é o veremos. Então nós vamos ressuscitar e nós vamos ter um corpo glorificado. Esse é o corpo da primeira ressurreição. Depois do texto aí de 1 Coríntios, o material diz para nós, nesse texto é possível ter uma ideia de como será o nosso corpo. Não importa como os nossos corpos foram sepultados, na terra, no mar, nos rios, queimados, eles serão ressuscitados e vai receber um corpo glorioso em Cristo Jesus, um corpo imortal, incorruptível, onde não vai se decompor, um corpo poderoso, um corpo espiritual, não limitado pelas leis desse mundo e não limitado pelas leis da natureza. Louvado seja Deus por isso, né? Se você virar a página aí, vai falar agora sobre a segunda ressurreição, que é a ressurreição para o juízo, que diz respeito aos incrédulos que morreram sem confiar em Deus, sem se entregar a Deus, sem obedecer às leis de Deus para anteriormente de Cristo, sem passar pelo período da salvação, como da após a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, são os que morreram sem acreditar em Deus. Jesus declarou que está chegando a hora em que todos que estiverem na sepultura sairão, alguns da ressurreição para a vida e outros da ressurreição para o juízo, lá em João 5, 28 e 29. Então a segunda ressurreição ocorrerá apenas em uma única etapa, diferente da primeira, que foram todas essas facetas. Jesus Cristo, a primícia, junto com os santos do Antigo Testamento, os mortos que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, encontrarão com Cristo nos ares, aí os mártires na tribulação, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e das duas testemunhas, tudo como facetas da primeira ressurreição. Agora, a segunda ressurreição não tem etapas, ela acontece de uma vez só, e esse tempo será na consumação dos séculos, após o período de reinarmos 1000 anos com o Senhor na terra. Haverá o juízo final, e aí acontecerá essa segunda ressurreição. Essa ressurreição acontecerá após ao período de 1000 anos. Virando, lá no finalzinho aí da página 100, está dizendo, esta é a ressurreição dos não redimidos. Nenhuma pessoa redimida passará pela segunda ressurreição. Lavados e remidos pelo sangue de Cristo, ressuscitaremos uma única vez com um corpo glorificado no Senhor e reinaremos com Ele eternamente. Então assim a gente entende que essa ressurreição dos ímpios para a segunda morte significa um banimento eterno da presença de Deus, onde eles nunca mais passarão pela presença de Deus. E o corpo da segunda ressurreição, infelizmente, irmãos, a Bíblia diz que será um corpo de vergonha, que será um corpo onde não haverá a glória de Deus. Em Atos 24:15, Paulo fala sobre a ressurreição do justo e dos injustos. E outras passagens mostram também que aqueles que morrerem vão ressuscitar não salvos, o seu corpo será de vergonha, ele vai para a condenação eterna, para o fogo eterno. A Bíblia fala pouquíssimo sobre o corpo da segunda ressurreição, mas sabemos que este corpo será também espiritual, porém sem glória alguma. E aí, se você for lá para a página 100, vai existir um gráfico aí, que na sua apostila vai estar colorido, mas esse gráfico vai mostrar as etapas aqui da ressurreição. Então, você vai perceber que essa primeira setinha que sobe aí, está falando da ressurreição de Cristo e os santos ressuscitados. Então, os dois aí nessa primeira faceta. Aí nós estamos vivendo o período da igreja, e no período da igreja vai acontecer o arrebatamento da igreja. A terceira faceta aí que nós aprendemos aqui é o arrebatamento da igreja. Aí parece o período da grande tribulação, e aqui nós encontramos os outros dois momentos, que são os mártires da tribulação, a ressurreição dos santos aqui. E aí
nós passamos por um grande período que nós vamos estudar, do trono branco, do reino milenar, e aí nós encontramos aqui a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Nós temos um grande resuminho aí na última página, que é muito bacana a gente encerrar com ele. Esse resumo diz assim, ó: de Deus nós nascemos. Vou até vir bem pertinho aqui para você olhar aqui e entender aqui também. Olha só, preste atenção aí, ó. De Deus o Espírito e o corpo da terra se tornou uma alma vivente. A alma vivente, sem conversão, não aceitando Cristo como seu Salvador, ela passa pela morte física, só que ela, como não está salva, vai para o Hades, lá no Seol. Nós encontramos aqui, olha, a alma vivente com a conversão, aceitou a Cristo, ela também pode passar pela morte física, mas ela vai lá para o paraíso, para o terceiro céu. E aqui existem as etapas da ressurreição, como nós falamos, que são as etapas do primeiro Jesus Cristo, os santos escolhidos do Antigo Testamento, os salvos que morreram, que é o arrebatamento, e os mártires da tribulação e as testemunhas, e a segunda ressurreição é aonde aqueles que morreram sem Cristo Jesus vão ser condenados, na consumação dos séculos para o juízo final. Amém, pessoal? Eu quero deixar bem claro para vocês, nesse grupo que nós temos aí, que nós montamos, que a Letícia montou, você pode tirar as suas dúvidas da aula durante a semana. Assim que terminar, tem dúvida, já monta ali, manda um checklist que eu posso gravar videozinhos curtos durante a semana para te mandar as dúvidas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo capítulo em nome de Jesus. Tchau, tchau!